E aí, pessoal, estamos aqui iniciando hoje nosso primeiro Pod Única. Que felicidade, né, da gente estar iniciando esse projeto aqui entre alunos, entre professores também, que a gente vai estar recebendo aí futuramente, falando sobre temáticas incríveis, que aqui é a oportunidade da gente, enquanto aluno, para estar dando as nossas opiniões e a gente ser valorizado, né, porque é muito importante. E hoje, estou aqui com essa galera incrível, né, que a gente vai estar falando sobre uma temática que tem dado o que falar por aí, que é sobre a questão da proibição de celulares. E aí, pessoal, como é que conta aqui para nós, né, vamos conhecer vocês. Meu nome é Maria Júlia, sou da segunda série B. Eu tô aqui faz pouquíssimo tempo, mas já tô me adaptando super bem à escola, tô adorando esse ambiente novo. Meu nome é Sara, também sou da segunda série B, eu tô aqui há um pouco mais de tempo do que Maria Júlia. E assim, a adaptação aqui foi incrível desde o início, eu amo essa escola com todas as minhas forças. Eu sou o Felipe Alan, tem pouco tempo que tô aqui também, mas já tô gostando demais da estrutura do colégio. E da importância também que eles dão aos alunos. E é isso, vamos para cima. Com certeza, e eu sou o Matheus, né? Vamos estar iniciando aí esse projeto, sou da primeira série A. E aí, pessoal, o que é que vocês têm a concepção, né, sobre essa questão da proibição de celulares? Eu acho que o nome por si só é autoexplicativo, né? Justamente, no início foi algo que assustou muito, demais. Assim. É mesmo. Veio bem de uma vez, mas é algo que a gente tá se adaptando, a gente tá conseguindo desenrolar bem de boa, assim. Eu achei que seria algo muito difícil, algo muito duro, assim, de realmente conseguir seguir, mas sim, tá indo super de boa. E outra, tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo, né? Então, você sabendo dosar as questões, a adaptação se torna mais fácil. Eu também confesso que eu achei que ia ser muito difícil, mas nem tô sentindo falta, de verdade. Como o Max disse, né? Ele passou na nossa sala de segundo, por exemplo. Não sei se ele passou na de vocês também, mas ele comentou que é uma coisa que o celular é uma coisa que faz parte da gente, assim, atualmente, né? Então, com certeza, no começo foi realmente algo difícil, porque nós, como jovens, nós temos muito contato com o celular hoje em dia, por conta das redes sociais, e como a gente está num processo de neuroplasticidade muito grande, de descobrir as coisas, de realmente ter contato com a vida real, foi algo muito difícil, realmente. Mas eu achei incrível que na primeira semana a gente não viu tanta dificuldade assim. Sim. Os alunos não viram tanta dificuldade, né? Como o Raul comentou também, professor Raul de Biologia, ele comentou que achava que não seria da forma como foi, os alunos se darem tão bem com essa questão. Não é à toa que isso trouxe aí uma grande discordância, assim, porque algumas pessoas concordavam e outras pessoas já achavam ali aquilo um exagero. Então, assim, já falando em questão de opinião, né, o que vocês acham sobre isso? Eu acho que realmente, por ter sido uma surpresa muito grande, que a gente, como Felipe já veio comentando aqui com a gente, é algo que a gente já tá ligado há muito tempo. Então, assim, ter esse desmame nesse momento escolar é muito importante. E, assim, pra gente, enquanto jovens, também é muito difícil. Então, pra vocês, como é que tá sendo isso? Como é que vocês lidaram? O que é que vocês acharam sobre essa proibição? Pra mim, isso foi, tranquilo. Na verdade, não tão tranquilo nas primeiras semanas, né? Porque a gente sempre tem aquela mania de que horas são? Aí pega o celular pra olhar a hora. Não, eu tô achando até que as horas estão passando mais rápido, não sei o que Aí vamos no celular, dar uma olhadinha no celular. Na primeira semana foi realmente difícil, porque já era um hábito, né? Foi até o que Raul falou na nossa sala uma vez, que pra ele a coisa mais difícil era deixar o celular no bolso. Porque quando ele tava no bolso, ele queria pegar pra olhar a hora. Então, assim, nas primeiras semanas foram muito difíceis, realmente, por mais essa questão do hábito mesmo, mas agora, como você disse, o tempo passa rápido, a gente nem vê que tá passando, eu realmente não sinto falta do celular. E eu acho que a aula tá rendendo mais, né? Tá rendendo mais. É uma coisa que foi muito como ela disse, que Raul disse também, a gente já pega o celular automático no bolso, já abre o Instagram, tipo, se a gente mudar o lugar do Instagram no celular, a gente nem percebe, a gente clica errado, sem perceber. Então é uma coisa que realmente fazia parte do nosso cotidiano. Então, querendo ou não, ajudou muito na questão da vivência, dessa conversa mesmo, de olhar no olho. Eu vejo muitos alunos ali jogando baralho, jogando jogo de cartas ali, xadrez, é uma coisa interessante assim demais, boy, que realmente
foi muito bom. No início, a aflição era sempre tipo assim, será que meu rendimento vai cair no sentido de eu conversar demais? Sim. dentro de sala? Ou então se a gente vai ficar sem ter alguém ali por perto da gente, né? É meio que insegurança de estar sozinho. Isso, Parece que a gente tá isso. sozinho. Nas primeiras semanas, quando o assunto veio à tona, eu via muito vídeo nas redes sociais, tipo assim, ai, agora que tô sem celular, vou fazer isso e isso dentro de sala de aula, eu vou dormir, vou pintar, não sei o quê. Sendo que não funciona assim. Você vê que o seu rendimento na aula, ele é bem maior do que antes, porque você não tem aquele momento que você para pra pegar o celular e se distrair. Você tá realmente focado na aula. Eu sinto, pelo menos da minha parte, eu senti isso, né? Que as aulas renderam bem mais. Eu copiar, meu Deus, meu caderno já tá todo cheio de coisas que eu tô escrevendo enquanto os professores falam, eu tô escrevendo e assim, perfeito. Por mais que o uso do celular em si, se você pegar um âmbito escolar, pode ajudar em alguns aspectos, como ferramentas. Sim. Que o smartphone tem, que a gente não pode discordar disso, né? Tem ferramentas que realmente ajudam, mas que para nós, jovens, é algo muito difícil de lidar quando se tem muita gente, assim, principalmente, por exemplo, numa sala cheia. Como é que não vai ser todo mundo que vai fazer o bom uso do celular? Então, querendo ou não, tem esse impacto também. E a Sarah falou sobre a questão do TikTok, né? Assim, quando você abria, era um monte de opiniões. E é exatamente esse o problema, é a desatenção que mexe com essa questão. É porque eu acho que as pessoas, quando vou usar o termo, a bomba explodiu, né, que seria proibido o uso do celular em sala de aula, eu acho que as pessoas levaram muito pelo lado negativo da coisa, não pensaram no lado bom. E outra que eu acho que também não foi um impacto tão grande, porque em algumas regiões, né, do país já tinham sido proibido o celular em uso de sala de aula. Não tinha sido de um âmbito geral, mas na sala de aula. Então, querendo ou não, uma coisa contribuiu a outra na questão da adaptação. E existiam até países que adotaram esse método educacional por lá mesmo, se eu não me engano, na Finlândia foi assim, que eles não podem usar o celular em sala de aula e você levando, se você for pesquisar um pouco, eles são, tipo assim, muito inteligentes, eles realmente têm esse hábito de não usar o celular na escola. E aqui foi algo que começou, que eu observava desde o ano passado. Os professores, eles tinham essa questão de não cobrar da gente tanto como uma forma de penalizar e tal, mas eles sempre orientavam muito bem, algo que ajudou e auxiliou muito na questão de quando começou a aplicação da lei. Isso, realmente. Verdade. Achei que foi seguido mais, assim, rigor mesmo. Alguns professores já não gostavam, né, dessa prática, porque realmente atrapalha muito. E alguns realmente já falavam, né? Comentavam, era uma coisa muito negativa. Era mesmo. E eu achei também que depois que todo mundo veio se adaptando, eu comecei a ver que alguns jovens já foram falando bem sobre isso. Eu achei muito legal isso, porque realmente eu também, depois de tudo isso, depois desse período de adaptação, foi algo que eu realmente vi que era necessário. Por mais que inicialmente fosse algo muito difícil pra gente, já gerasse aquele estresse, né, como a gente já podia ver em todo canto, eu acho que após isso a gente pôde ver que realmente é muito necessário. Foi algo que impactou também na vida fora da escola, porque se a gente pegar em dados, por exemplo, eu fiz uma pesquisa dessa um tempo atrás, a média dos brasileiros com uso do celular é de 4 a 5 horas diárias. Então, se a gente tira a manhã toda do celular, é algo que também impacta a vida fora de casa. Tipo, na metade. No meu celular tem aquela média semanal e tem a média diária também. E aí, antes dessa proibição, o meu uso ele era um pouco mais desregulado, porque às vezes eu passava a tarde em casa, ficava mexendo no celular, não sei o quê. Também às vezes eu mexia na escola, né, pelo hábito, na hora do lanche, essas coisas. E quando teve essa proibição, desde o ano passado, minha média começou a cair tipo, para 2 horas, 1h30. E eu fiquei assim, meu Deus, como isso impactou muito, não só na minha vida escolar, mas na minha vida fora da escola também. E assim, não só nesse âmbito, né, digital, mas também no âmbito social. Porque na escola eu comecei a interagir mais com as pessoas, como foi o que ele disse, ele viu pessoas jogando ali, toda interação. E isso também é bom para as pessoas que são um pouco mais tímidas, que querendo ou não, tem uma convivência maior na escola, também vão levar isso para fora da escola, né? Eu acho isso muito bom. Gente, preciso fazer muito uma pergunta para vocês, que realmente foi algo que para mim antes me impactava muito e hoje talvez já tenha diminuído muito.
Quando eu ia estudar para as provas, eu deixava o telefone assim do lado. Aquilo me chamava muita atenção. Para vocês, como é que foi isso? Vocês acham que estudar sem o celular, ou vendo ele ali do lado, instiga você a querer mexer? Com certeza, qualquer barulho de notificação, a pessoa não precisava nem dar notificação a cada 2 minutos. E às vezes você abre o telefone só pra ver uma mensagem e você piscou, passou 30 minutos. Uma das coisas também que os estudiosos recomendam, como em relação ao uso do celular com os estudos em casa, é deixar o celular em outro cômodo, para ficar melhor realmente nesse aspecto. Eu sempre tentei adotar essa questão de deixar no outro cômodo. E, meu Deus, era deixar na gaveta. Era desesperador. Não era? Mas, e tipo assim, com essa questão do, como o Matheus tinha falado, do desmame do celular dentro da escola, já auxiliou muito pelo fato de que hoje em dia eu já consigo deixar o celular aqui e começar a estudar. Eu também. Eu não tenho mais essa questão de estar sempre ali olhando e olhando, sabe? Gente, eu confesso que meu vício era tão grande que esse negócio do cômodo nem funcionava, porque eu fazia questão de levantar só pra ir no outro cômodo, ver se tinha chegado mensagem. Quando eu via, tinha passado 20, 15, 30 minutos eu lá sem estudar. É porque realmente é uma coisa que impacta por conta da questão. Tem até uns estudos que mostram, por exemplo, o FOMO, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. Realmente esse medo de, tipo, caramba, o que tá acontecendo no Instagram agora? O que tá acontecendo nessa rede social? O que tá acontecendo no meu WhatsApp? Sendo que você não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com o que tá acontecendo aqui, com a vida aqui, né? É porque realmente é algo que já faz tão parte da nossa vida, que a gente já se acostumou tanto. Você tem medo de 5 minutos perdendo. que a gente passa longe, a gente fica com aquela neura na cabeça, exatamente. né? Eu fico pensando muito nisso também. Em relação aos pontos positivos e negativos, que a gente sabe que tudo tem prós e contras. Quero saber de vocês. Quais são os pontos que vocês viram, assim, que foram positivos na questão de aprendizagem de vocês e o que é que foi negativo que vocês observaram? Aí eu acho que a questão dos pontos positivos, né? Acho que a gente falou a grande maioria aqui, né? O rendimento em sala de aula, isso deu pra. Foi uma coisa muito notória que realmente aconteceu. A socialização entre os alunos, que, tipo assim, agora eu não vejo só uma socialização de segundo por segundo, aquela panelinha que a gente ama. Eu vejo séries conversando entre si, tipo, uma pessoa do primeiro, uma pessoa do segundo, do terceiro. Muita diversidade. Eu acho isso muito legal. Muita diversidade. Dá pra ver que tá todo mundo num grupo ali que realmente está fazendo bem. E os pontos contra, né? Eu sinto muito essa dificuldade na hora de, tipo assim, uma realização da atividade que antes a gente, tipo, não, agora vocês podem pegar o celular livremente para fazer uma pesquisa, tipo assim, para pesquisar mais a fundo sobre. E também essa questão acho que meu maior problema que eu vejo como um contra é o que eu falei no início, essa questão de você escapar um pouquinho, e a hora? Não sei o que. Isso te desperta o desejo de ficar lá o tempo todo. Então, acho que pra mim esse foi os prós e contras. Eu acho que uma coisa que eu percebi, né, principalmente nessa época de focar mais nos estudos por conta da segunda série, que exige mais isso. Já é quase um pré-ENEM. Exatamente. Exige mais do nosso estudo, querendo ou não. Uma coisa que eu senti foi um pouco do uso das ferramentas. Tipo, às vezes eu sinto falta de... Por exemplo, às vezes eu tenho um cronograma no celular que necessita ser usado na escola, mas não tem como usar por conta disso, né? Mas tem a questão do uso do social, que foi algo que impactou positivamente a minha questão, por exemplo. Eu também acho. Justamente a gente saiu daquele nosso mundinho ali, do nosso mundinho individual. Nossa bolha. A gente saiu da nossa panelinha ali, a gente abriu novos horizontes, realmente. Mas a dificuldade sempre foi realmente a questão da pesquisa, porque a gente tinha aquilo sempre muito direto. A gente tinha a resposta ali, na hora que a gente queria. Era tudo muito fácil. Eu acho que assim, tanto que eu entrei esse ano, né, na escola. E assim, foram sendo passados trabalhos e eu fui vendo que eu realmente me adaptei em relação a pesquisas. Eu noto em mim que eu não corro mais atrás de em Google pesquisar. Porque o livro ele já traz tudo muito completo. Então eu fico grifando. Se você for pegar meu livro, ele tá todo colorido lá, com os marca-textos. Então assim, eu achei que isso é um ponto muito positivo. Porque a gente lê mais. Eu gostei muito disso. Acho que a gente constrói essas pesquisas. Era isso que eu ia falar agora. E outra que eu não sei se você percebeu, mas assim, pra usar na escola é um pouco mais difícil. Mas você levantou essa pauta e em casa eu faço muito isso. Tipo, eu respondo a atividade ou então eu leio um texto que tá todo ali e daí quando eu vejo que eu quero
algo a mais eu vou no QR Code do livro. Sim. Porque tem professor que traz explicação, tem uma outra visão sobre o que o livro tá trazendo e é muito bom, de verdade, isso é muito bom. Tenho certeza. Agora você falou em professor, eu fiquei muito curioso para saber a visão dos nossos professores. Acho que em breve vamos soltar uma enquete depois, né? Um dos nossos primeiros projetos aí do nosso podcast, vamos soltar essa enquete para a gente ver aí a opinião dos nossos professores, dos profissionais aqui da nossa escola, vamos saber o que é que eles dizem sobre, né? Gente, em questão dos professores, eles já tiveram algum método assim que eles usaram a tecnologia de uma forma que prenderam vocês ali naquela aula e fizeram vocês entender mais? Já. Nossa, Quantos? vários. Muito. Sim. A gente tem um exemplo principalmente do nosso professor de biologia, porque ele levou a gente pro laboratório. É muito criativo. Demais, ele traz muitas ideias, tipo assim, inovadoras. Demais. E justamente ele trouxe a ideia do uso do celular de forma controlada, ou seja, a gente tá no processo de criar álbuns de fotos de lâminas para uma análise futura. E tipo assim, ele ia pro laboratório, levava a gente, gente, guarda o celular. A gente tava com o celular bem guardadinho. Quando a gente ia mudando as lentes, ele, pode tirar foto. Tirou, guarda. E a gente ia fazendo nesse processo e a gente vai construir um álbum, né, para ver experiências futuras e outras coisas. Felipe me lembrou de um professor também, o Anderson, que acho que foi semana passada que ele fez, a gente usa o Kahoot, né, só que a gente usava cada um com seu celular. Só que como agora não pode, ele trouxe uma maneira muito divertida. Ele abre o Kahoot no computador e ele mesmo responde, só que, tipo, cada um, se ele separa em 2 grupos, né? Na minha sala foi de meninas contra meninos. Foi na sua também. E aí ele fez assim, ele faz, gente, quem souber a resposta, levanta a mão. Quando levantar a mão, eu marco. Se tiver certo o ponto, vai pra você. Se não, vai pro outro, pra outra pessoa. Eu acho que isso instiga mais a gente. Eu acho. Não, e a competição também. Porque se fosse pro celular ali, tava todo mundo no seu e tipo, não ia ter competição aquela. Era uma competição interna. Ele socializa com todo mundo, ele mistura tudo. Assim, dessas questões. Gleiton, lá na minha sala, ele usou um site que ele abria lá e você tinha que ir completando a letra da música que era em inglês. Muito massa, ele jogou também. Ele dividia a gente em 3 pessoas cada grupo e a gente ia fazendo isso. Só que era muito legal, porque começava uma gritaria, era muito engraçado. Esse, não, é aquele. Ficava aquela divergência, eu acho. Muito legal. Gente, eu acho que uma pergunta que ela precisa ser feita, não só pra gente, mas pra todos os alunos e jovens que estiverem assistindo a gente. Será que o problema é o celular ou a forma que a gente usa ele? Será que o uso que a gente faz do celular talvez seja o erro da gente? Eu acredito que seja o nosso uso, o uso excessivo, aquele uso viciante. É mesmo. Porque a gente não consegue sair daquilo. Em certas partes é muito difícil, é muito complicado. Eu percebo isso também. É porque é feito pra isso, né? É feito pra gerar essa distração. Tipo as cores do aplicativo, por exemplo. Tudo aquilo é feito pra gente se distrair. Então, chama muita atenção aquilo. Eu fico impressionado. E realmente, eu acho que eu já tive várias conversas com vários amigos meus que a gente falava muito sobre essa questão do uso, né, do celular. Então, por exemplo, antes da proibição, que a gente tava falando em questão de rotina para estudar para prova, que a gente deixava o telefone ali e aquilo chamava atenção, isso é um uso da gente vicioso. Que como já ficou ali enraizado na gente há muito tempo, a gente já não consegue mais se desprender. E eu acho que esse momento, ele tá sendo essencial pra gente. Tem uma acho que tem sido um crescimento muito bom. Que a gente observa, né? Muitas pessoas falam que, assim, o celular, ele é uma droga, né? Porque ele vai te proporcionar aquela sensação de prazer. Então, você sempre tá querendo mais e mais. Eu acho que o Raul até já falou isso também. E aí, você leva dessa pauta do estudo, né? Eu sou da mesma sala que Maju. E a gente tem adotado uma prática que, confesso que pra mim tem ajudado muito, né? Porque, como eu falei, o celular ali do lado, eu sempre fico naquela de pegar. Então, a gente fez o quê? A gente vem pra escola estudar toda a tarde. Nós 2 juntas, a gente separa 2 dias da semana, um dia pra vir estudar para as matérias que são dadas no dia anterior ou até mesmo no mesmo dia. Porque é muito bom. Porque proporciona, por mais
proporciona um foco maior. Você uma puxa a outra e não deixa uma tá mexendo. Tipo assim, uma pega no celular, volta aqui, vamos manter o foco. E outra, querendo ou não, você aprende mais, porque, tipo assim, querendo ou não, você tem que estudar pra ajudar a sua amiga a também entender a matéria. Então, você tá aplicando a matéria pra você e pra outra pessoa 2 vezes. E eu acho isso muito incrível, né? Como você falou, tá convidado pra vir estudar com a gente também. Muito bom. E é algo que é até comprovado, né? Muitos estudiosos falam que quando você aprende aquela matéria e explica pra outra pessoa, aquilo fica muito mais na sua mente. Isso é verdade. Eu percebo muito isso também. Outra coisa que a gente fala muito sobre o celular, só que dentro dele também tem ferramentas que nos ajudam, como alguns aplicativos que promovem essa nossa atenção. Eu acho muito interessante que a gente procure e pesquise sobre. Quando eu era, né, assim, menor, minha mãe sempre ficava baixando aqueles jogos que geralmente eram de matemática, aquilo me fixava muito. Isso pra mim sempre foi muito bom. São ferramentas assim que fazem a gente entender mais certas coisas e talvez prender a nossa atenção em relação a isso, né? Ter um trabalho maior com foco. O que eu vejo muito que pra mim servem muito são sites de flashcards, porque eu gosto muito de usar flashcards. Eu acho muito dinâmico. Sim, e tipo assim, eu consigo jogar um resumo meu, já revisando pra aquilo, e ele cria algo por cima do meu resumo. Que às vezes é um ponto que você não sabia. Um muito estudo legal. do meu estudo. Então aquilo aprofunda cada vez mais. Uma coisa que tem me ajudado muito são sites, tipo, pronto, nessa questão da redação, né? Que você já, segunda série, já tem que tem que se preparar mais. E eu uso sites que eles me dão um norte de repertórios muito grande, né? E também questão de conectivos, de você empregar certas palavras, você... sinônimos, eu acho isso muito bom, porque querendo ou não, minha mente vai abrindo para saber usar novas coisas, colocar outras coisas na minha redação, e eu espero que isso me ajude a atingir uma nota muito boa na redação. Com certeza. Eu acho que um ponto que eu espero que esse episódio sirva muito pra gente e pra todo mundo que tá assistindo a gente agora, é que a gente consiga instigar as pessoas a terem mais esse foco. Entender que essas dicas que a gente tá passando aqui são muito importantes. Isso é muito legal, porque, né, a gente tá passando uma fonte, né, que interativa, a gente pode dizer, e que a gente possa estar promovendo ali aquele foco. Sigam a dica de Sara também, de virem para a escola estudar, que isso é muito legal. A pessoa ali estuda, mas ao mesmo tempo também tá se divertindo, porque a gente sabe, né? Tá com um amigo que já tá dando risada. Não, mas diga aí, tipo, como ele falou que também ia adotar essa prática, vamos supor, aí junto umas 15 pessoas da turma do A e do B, vem todo mundo pra escola estudar e cada um sabe de uma matéria diferente, vem todo mundo se ajudando. Já fez um aulão completo. Já fez um aulão completo. Justamente. E quando você vai ver, você não pegou no celular e tipo assim, você já tá craque na matéria. E isso é muito bom, de verdade. E todo mundo cresce junto. Muito legal isso. Vai cada um puxando a mãozinha do outro, quando der, vai dar todo mundo lá em cima já, todo mundo estudando por vontade própria, né? Porque a gente sabe que é muito difícil, porque pra ajudar tem que gostar de estudar. E assim, uma coisa que eu vou deixar bem claro, que eu acho que se não fosse a proibição dos celulares, eu não teria adotado essa prática, porque eu ia falar aquela, não, vou estudar em casa sozinha, só assim no celular, quando der, passou 30 minutos lá no celular, só... Às vezes você perde uma tarde ali, né? É um pensamento muito de justamente estar no seu mundinho e eu só entendo se eu tiver só. Eu só produzo se eu estiver ali sozinha. Eu já tive muito isso, eu não vou mentir. Pra mim, eu sempre só gostava de estudar sozinho, porque pra mim o conteúdo só ia entender ali e pronto. Sendo que eu já vim algumas vezes estudar com o pessoal e, tipo, é muito melhor de aprender assim. É uma técnica incrível e que a gente tem um rendimento 3 vezes melhor. Eu acho, eu vejo dessa forma. E é notável justamente até nas nossas notas de avaliações e tal. Eu vejo muito isso. Enfim, um crescimento conjunto, que isso não só o grupo de estudo vai nos proporcionar, quanto o nosso projeto do podcast também vai proporcionar não só pra gente, quanto pra você aí, aluno, que tá nos acompanhando. Então já sabe, também quiser participar daqui desse projeto, ter voz, né, tá aqui conversando, debatendo suas ideias, tendo valor. Cada um trazendo sua opinião, aqui. né? É isso. É só entrar em contato com um de nós aqui, que a gente já vai se organizando. E é isso. Muito obrigado a vocês por acompanhar esse primeiro episódio. Até a próxima!